Tim Hortons é uma rede de cafeterias que simboliza o Canadá. Políticos fazem campanha lá e imigrantes veem o local como símbolo da nova pátria. E uma galinha em Novo Brunswick atravessa a rua todo dia só para ficar no estacionamento. E com tudo isso acontecendo, você pensaria que eles estariam numa boa. Mas nem tanto, e é por isso que hoje vamos descobrir tudo o que deu errado com o Tim Hortons. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History Food. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras lojas de donuts você gostaria que a gente falasse. Agora sirva-se de uma xícara de café canadense e pegue um donut canadense, porque vamos entrar patinando nessa história. A história da Tim Hortons começa como muitas histórias canadenses, com hóquei. Miles Gilbert Tim Hortons nasceu em Cochrane, Ontário, em 1930 e passou 24 temporadas na NHL. Ele se destacou como defensor do Toronto Maple Leafs e era reconhecido como um dos jogadores mais fortes da liga. Sério, ele era o tipo de cara com quem os adversários não queriam mexer, já que brigar com ele era menos como uma briga comum de hóquei e mais como Rocky vingando Apollo. Quando sua carreira envolve contato frequente do rosto com um disco a 160 km/h, o ramo de restaurantes geralmente não é o próximo passo lógico. Tim, no entanto, já pensava no que faria depois que seus dias no hóquei acabassem e há muito tempo sonhava em entrar para o ramo de alimentação. Quando conheceu o empresário de Montreal Jim Girard, dono de uma loja de rosquinhas, foi uma combinação perfeita. Os dois criaram a Tim & Jim Limited, nome que indica serem melhores em hóquei e rosquinhas do que em marketing. Juntos, abriram 4 lanchonetes de hambúrguer e frango em Ontário. Apesar dos bons resultados iniciais, as coisas só aceleraram em 17 de maio de 1964, com a inauguração da primeira Tim Hortons em Hamilton, Ontário. O café custava 10 centavos a xícara e só havia 2 tipos de donuts: bolinhos de maçã e Dutchies, que são donuts levedados com passas. E era só isso. Sem menu sazonal, leite de aveia ou donut de edição limitada em formato de disco de hóquei. Apenas 2 tipos de donuts e uma xícara de café barata, servidos por um homem que conseguia levantar a maioria dos clientes no supino. Era perfeito. O nome da rede, no entanto, passou por algumas mudanças. Primeiro era Tim Hortons Donuts, depois Tim Hortons, e então eles tiraram o apóstrofo, ficando Tim Hortons. Por que tirar o apóstrofo? Porque os franco-canadenses ficam irritados. E em 1993, as leis linguísticas de Quebec tornaram o apóstrofo possessivo tecnicamente ilegal nas placas em francês. Então ficou Tim Hortons mesmo. De qualquer forma, como até os policiais canadenses adoram donuts, em 1965, um ex-policial chamado Ron Joyce assumiu uma unidade na Ottawa Street North, número 65. Depois, ele abriu mais 2 unidades. E em 1967, Joyce e Horton já eram sócios de pleno direito. Foi, segundo todos, uma parceria ideal. Horton tinha fama e Joyce a disciplina operacional para realmente construir a rede. No início dos anos 1970, Horton ouvia mais que um ouvia o tilintar das caixas registradoras. Geralmente é quando o chão desaparece debaixo dos seus pés. Você pode estar mais certo do que imagina. Em 20 de fevereiro de 1974, Tim Horton jogou pelos Sabres e perdeu por 4-2 para seu ex-time, o Maple Leafs. Após o jogo, entrou no carro rumo a Buffalo. E na madrugada de 21 de fevereiro, viajando a velocidades acima de 800 milhas por hora, Tim perdeu o controle na KW em St. Catharines, Ontário, e morreu instantaneamente aos 44 anos. Só em 2005, os detalhes da autópsia dele foram finalmente divulgados, e foi revelado que ele tinha mais do que o dobro do limite legal de álcool no organismo. Ele também estava tomando um medicamento de prescrição chamado Dexamil. Então, a verdadeira causa do acidente foi velocidade, álcool e, velocidade. Após a divulgação, a foto de Tim foi retirada discretamente de todas as lojas Tim Hortons. Só em 2014, um movimento popular conseguiu que voltassem a exibi-la. A opinião seguiu dividida e a rede batizada em homenagem a um integrante do Hall da Fama
nunca soube lidar com o fato de seu fundador ser uma figura complexa. Após a morte de seu parceiro, Ron Joyce escreveu um cheque de $1 milhão e comprou as ações da família Horton, tornando-se o único proprietário de 40 lojas, o que, em retrospecto, pode ter sido o maior negócio imobiliário da história do Canadá. É como comprar Manhattan por miçangas, exceto que as miçangas eram donuts. E Manhattan, nessa comparação, acabou virando 500 lojas até 1991. A estratégia de expansão de Joyce foi tão agressiva que levou a maioria das lojas de donuts, independentes e pequenas redes à falência. O Canadá alcançou a maior proporção per capita de lojas de donuts do mundo, superando todos os outros países em uma competição que poucos conheciam. Ron Joyce não só construiu uma rede de cafés em cima do nome Tim Hortons, mas também um monopólio com granulado por cima. No auge, Tim Hortons era mais que um restaurante, era uma instituição canadense, algo descrito com a mesma reverência geralmente reservada ao hóquei e ao sistema de saúde universal. Em 2016, o Canadá ficou em primeiro lugar entre 80 países no consumo de café em estabelecimentos de alimentação, o que parece impressionante até você lembrar que os invernos canadenses são basicamente um crime de guerra contra o corpo humano. E café quente é equipamento de sobrevivência. Tudo isso graças ao Tim Hortons, já que havia uma unidade para cada 9 mil canadenses. Para comparar, havia um McDonald's para cada 25 mil pessoas. Então, o Tim Hortons não era apenas onipresente, era infraestrutura, como estradas, mas com uma cobertura quentinha. O peso cultural era real. O autor canadense Pierre Berton escreveu que, de tantas maneiras, a história do Tim Hortons é a história essencial do Canadá. Uma história de sucesso e tragédia, de grandes sonhos e pequenas cidades, de valores à moda antiga e negócios duros, de trabalho árduo e de hóquei. Ao chegar ao Canadá, imigrantes adotaram o Tim Hortons como símbolo da nova pátria. Políticos em campanha adotaram paradas no Tim Hortons como ritual obrigatório, o equivalente canadense a beijar bebês, mas aqui os bebês são donuts. O termo eleitor do Tim Hortons entrou no vocabulário político, assim como o termo soccer mom nos Estados Unidos. Uma rede de cafés tornou-se um grupo demográfico. A devoção era tanta que, em 2016, a CBC News relatou uma galinha de Novo Brunswick que cruzava diariamente uma rua movimentada apenas para ciscar no estacionamento do Tim Hortons. Ela aparecia toda tarde por volta da 1 da tarde, pegava sua dose diária de farelos de Timbit e voltava para casa. Isso realmente virou notícia. Se isso não prova o que a Tim Hortons representava para os canadenses, nada mais prova. Até o marketing era amado. Roll Up the Rim era a campanha anual em que os clientes desdobravam a borda do copo para revelar prêmios que iam desde café grátis até carros. Isso ficou tão enraizado na cultura que virou quase a quinta estação do ano. Roll Up the Rim aconteceu de 1986 até se tornar totalmente digital. Em 2020, sobreviveu a recessões, 2 mudanças de proprietário e um incidente tão insano que merece seu próprio podcast de True Crime. Em 2006, uma criança achou um copo na lixeira. Ela não conseguiu rolar a borda sozinha e pediu ajuda a uma garota mais velha. Quando o prêmio foi um Toyota RAV4, ambas as famílias contrataram advogados. Tim Hortons precisou emitir uma decisão oficial, como uma mini Suprema Corte cheirando a café. Eles escolheram a regra do achado não é roubado, deixando qualquer canadense orgulhoso. A família da garota mais nova venceu. Com o sucesso da Tim Hortons, é natural perguntar: o que aconteceu? Tudo começou, como muitas tragédias canadenses, com um americano. Em 1992, um franqueado na Ilha do Príncipe Eduardo, que possuía unidades da Tim Hortons e da Wendy's, decidiu abrir uma loja conjunta. O proprietário convidou Ron Joyce e o presidente da Wendy's, Dave Thomas, para a inauguração. Thomas ficou tão impressionado que em 8 de agosto de 1995, a Wendy's International adquiriu a Tim Hortons em um acordo no valor de $580 milhões. Uma instituição canadense foi vendida para uma rede americana de hambúrgueres.
O Toronto Star chamou o espetáculo de mais um grande ícone canadense indo parar na gordura do hambúrguer Yankee, uma das melhores frases já escritas sobre uma empresa de donuts. Os canadenses estavam insatisfeitos, o que diz muito, já que são conhecidos pela polidez. A fusão ajudou Tim Hortons a superar o McDonald's como o maior operador de serviços alimentícios do Canadá, o que foi impressionante. Infelizmente, porém, o dano à identidade canadense da marca foi real e não desapareceu. As empresas ficaram unidas até 2009, quando o Wendy's separou o Tim Hortons, que voltou a ser de capital aberto. E o Canadá respirou aliviado, pediu desculpas pelo transtorno e voltou ao seu café. Essa paz durou até 2014, quando o Burger King, pertencente à empresa brasileira de private equity 3G Capital, adquiriu o Tim Hortons por 11,4 bilhões de dólares, unindo as duas redes em uma nova empresa-mãe chamada Restaurant Brands International. Um estudo do Canadian Centre for Policy Alternatives alertou que o acordo teria consequências muito negativas para os canadenses. Se não fossem tão educados, já gritariam: "Eu avisei aos quatro ventos". A 3G Capital cortou custos mais rápido que um jogador de hóquei perde um dente no terceiro período. Ela já havia feito isso com Burger King, Heinz e Anheuser-Busch. Depois foi a vez da Tim Hortons. Os funcionários corporativos caíram de quase 40 mil para pouco mais de 1.000. Franqueados, obrigados a arcar sozinhos com reformas das lojas, passaram a sofrer pressão de todos os lados. Para revidar, eles criaram a Great White North Franchisee Association, nome incrível para um grupo de defesa de lojas de donuts. Em 2017, essa associação entrou com uma ação coletiva de 850 milhões de dólares contra a Restaurant Brands International, alegando táticas de intimidação e bullying, preços inflacionados pela matriz e o uso indevido de 700 milhões de dólares em fundos de publicidade arrecadados dos proprietários de franquias. Então dá para entender por que a associação estava se preparando para brigar. Então, em 2018, Ontário aumentou o salário mínimo de $11,40 por hora para $14 por hora, um aumento que trouxe mais $5.400 por ano para funcionários em tempo integral. A Restaurant Brands recusou-se a ajudar os franqueados com os custos, levando alguns a cortar benefícios dos funcionários e eliminar pausas remuneradas. Entre os franqueados estavam Ron Joyce Jr. e Jerry Lynn Horton Joyce, filha de Tim Hortons, que depois de se casar passou a ter junto com o marido patrimônio superior a $1,5 bilhão de dólares. Então, naturalmente, esses canadenses olharam para os trabalhadores ganhando o salário mínimo, recebendo $14 por hora, e disseram: "Sabe de uma coisa? Simplesmente não podemos permitir que vocês se sentem." Essas pessoas poderiam pagar o almoço de todos os funcionários para sempre e ainda comprar um iate extra e uma ilha pequena com um casaco. Eles pediram que os funcionários assinassem abrindo mão de pausas e pagando metade dos benefícios. Cerca de 50 protestos ocorreram no Canadá. Se você está se perguntando como tudo isso repercutiu com o público, no ranking anual da Ledger Market Research Firm das empresas mais respeitadas do Canadá, Tim Hortons ocupava o quarto lugar em 2016. Em 2018, eles despencaram de um penhasco e caíram para uma posição número 50. E os golpes continuaram vindo. Tim Hortons foi nomeada uma das 5 maiores poluidoras de plástico no Canadá, tanto em 2018 quanto em 2019, o que não é nada surpreendente para uma empresa cuja identidade inteira é construída em torno de um copo descartável. Nesse mesmo ano, eles lançaram um novo design de tampa que os clientes odiaram tanto que estavam vendendo tampas antigas e clássicas online por $200. Justin Bieber até se envolveu e fez uma enquete no Instagram sobre isso. 70% queriam a tampa antiga de volta. A administração não se importou e a nova tampa ficou. Em 2019, Tim Hortons decidiu que a solução para sua crise de identidade era adicionar o Beyond Burger ao seu cardápio. Provavelmente porque nada combina mais com café e donuts do que um hambúrguer vegetal. Os clientes responderam com o tipo de entusiasmo normalmente reservado para um tratamento de canal. E o Beyond Burger foi retirado da maioria das lojas em poucos meses.
Em 2020, eles também fizeram uma sacanagem ao se recusarem a oferecer licença médica durante uma pandemia global. E, finalmente, em 2022, o Comissário Federal de Privacidade descobriu que a Tim Hortons estava rastreando os dados de localização dos clientes 100 vezes por dia através do seu aplicativo, independentemente de o aplicativo estar aberto ou não. A cafeteria favorita do Canadá estava espionando os canadenses. Como eles pediram desculpas, um café grátis e um item de padaria. Acho que eles estavam sem os RAV4s. Resumindo, em 2022, a Tim Hortons ficou em quarto lugar entre as redes de café no Canadá. A rede, que já deteve 62% do mercado canadense de café, agora estava perdendo para o McDonald's, Second Cup e Starbucks. Então, como está a Tim Hortons hoje? Bem, os números não são bons. No primeiro trimestre de 2025, as vendas das lojas já existentes caíram 0,1%, ficando abaixo das estimativas dos analistas, que previam um crescimento de 1,4%. Para comparar, uma empresa canadense que já teve uma unidade para cada 9.000 habitantes, agora perde espaço para uma lanchonete americana gerida por um palhaço de festa infantil. Apesar disso, a rede ainda gera mais de 40% da receita da Restaurant Brands International, fazendo com que a empresa brasileira de private equity, que prejudicou a Tim Hortons, agora dependa financeiramente da recuperação da marca. A ironia é tão densa que daria para passar num Dutch. Para ser justo, a empresa está tentando, o que era uma frase impensável em 2018, mas aqui estamos nós. Em 2024, eles lançaram as pizzas de massa fina, expandiram o cardápio de bebidas geladas e o CEO Joshua Kobsa anunciou a meta de aumentar as vendas da tarde para a casa dos 2 dígitos. Eles também declararam, com apenas uma década de atraso, que estão voltando às suas raízes. Como disse um executivo da RBI, embora seja interessante testar hambúrgueres e cereais, não é por isso que somos famosos, o que basicamente faz todo mundo reclamar, né? Internacionalmente, com mais de 6.000 unidades em 14 países, as coisas na verdade estão melhorando, o que, ironicamente, é como um profeta que perdeu seus seguidores, mas de alguma forma manteve sua igreja. Então, qual é a moral da história? Pare de ignorar as necessidades das pessoas que fizeram sua empresa ser a número 1, né? E aí, o que você acha? Como você avaliaria o café e os donuts do Tim Hortons? Conta nos comentários e confira outros vídeos do Weird History Food.